Olá pessoal, tudo bem? No tutorial de hoje nós iremos aprender como utilizar o programa AutoDock em Vina para fazer nosso estudo de docking molecular. Então vamos lá simplificar? Antes de começar o tutorial, você tem que verificar se na sua pasta de trabalho você está com seus arquivos da proteína, que aqui eu vou chamar de ARG, um arquivo config, que eu vou explicar durante o vídeo o que é, o arquivo do seu ligante, que aqui no meu caso eu estou nomeando como ORN, o executável do Vina, a licença do Vina e o executável do Vina Split, que nós também vamos aprender o que é durante o vídeo. Bom, pessoal, para fazer o estudo com Vina, vocês vão precisar preparar o ligante e a enzima da mesma forma que nós fizemos para o estudo com o AutoDock, é o mesmo procedimento. Então, vocês podem estar verificando essa parte de preparação do ligante e a enzima no nosso vídeo Docking, parte 1, com AutoDock 4.2, que eu vou estar deixando aqui para vocês acessarem, caso vocês já não tenham assistido. Então, uma vez com o ligante e a proteína preparados, o procedimento para a gente pedir para o programa rodar o cálculo é um pouquinho diferente do AutoDock. No Vina, nós não precisamos daquela etapa de construir o gridbox, né? Nós utilizamos um arquivo que é de configuração, que a gente chama de config, e lá já vai ter as coordenadas da nossa caixa, né? Da nossa gridbox. Então, tem duas maneiras para você pedir para o programa rodar o seu cálculo. A primeira é no próprio ADL Tools. Então, você vai acessar a aba Docking, Output, Vina Config. Então, nessa opção, você vai construir o seu arquivo config, o seu arquivo de configuração. Aqui você vai informar para o programa quem é o seu receptor, quem é o seu ligante, as coordenadas da sua caixa, o tamanho da caixa, o nome do seu arquivo de saída e o nome do seu log, que vai ser o resultado. E vai indicar qual que é o nome que você quer dar para o seu arquivo de configuração, que no caso, como padrão, a gente usa como config.txt. Então, você vai mudar esses parâmetros. Aqui, no caso, eu coloquei que o meu receptor chama ARG, que é o nome do arquivo da minha enzima que eu estou usando. O ligante é ORN, que é o nome do ligante do arquivo que eu estou usando. Ambos em PDBQT, certo? Que é a extensão deles. No centro da caixa eu vou colocar os valores que eu defini como caixa. Log eu vou deixar como log.txt. E o output, file name, eu vou colocar como config.txt. Você vai dar um salve. Para rodar o seu cálculo, então você vai na aba Run AutoDock Vina. Vai clicar, ele vai abrir ali algumas informações, né? Então, qual é o programa, qual é o seu arquivo config, vai dar a indicação do prompt de comando e você vai clicar em Launch, que é rodar, né? Que é para ele começar. Aí é só aguardar. Quando ele terminar, você vai ver que na sua pasta de trabalho vai estar o arquivo resultado _out. O que é isso? É onde estão as informações, né, das poses do seu ligante que foram geradas. E ali é o arquivo config que a gente gerou. Um outro jeito de rodar o cálculo do Vina é você criar config manualmente. O que eu acho que é menos passível de erro, então eu sempre utilizo essa metodologia. Crio um arquivo de texto, um arquivo TXT, clicando com o seu direito no mouse e indo em documento de texto, novo documento de texto, você cria um novo documento de texto em branco. E nesse documento de texto vai estar contido aquelas informações que a gente fez ali. O nome do receptor, o nome do ligante, o centro da caixa, o tamanho da caixa e o nome do seu arquivo out, certo? Então, você vai escrever isso no seu novo documento de texto, caso você não tenha gerado esse arquivo config dentro do ADL Tools, certo? E aí, você vai salvar esse arquivo como arquivo config. Aqui eu só vou substituir o arquivo que eu já tinha gerado como exemplo, né, para vocês. E beleza, meu arquivo config está criado. Eu gosto particularmente de rodar o AutoDock Vina no prompt de comando. Por quê? Porque se algum erro acontecer durante o processo de cálculo,
no prompt de comando eu consigo acompanhar melhor. Ele já me dá o erro ali no próprio prompt. Então, para fazer isso, você vai na sua barra do Windows, digita CMD e abre o prompt de comando. Nele, então, você vai indicar o caminho da sua pasta. No meu caso aqui, minha pasta está na área de trabalho e ela chama tutorial. Então, indico o caminho dela. E aí, você vai digitar vina.exe, espaço, 2 tracinhos config, espaço, config.txt, espaço, 2 tracinhos log, espaço, log.txt, espaço, 2 tracinhos, alt, espaço. No meu caso, o nome do meu arquivo é resultado_out.pdbqt e vai dar um Enter. E ele vai começar o processo de cálculo. Então, Analyze the Build Site. John. E vai começar a calcular. E logo após, você já vai ter o seu output, o seu resultado pronto. Então, ele não deu nenhum aviso de erro, o seu resultado foi pronto. Quando você abrir o resultado, é o mesmo que a gente fez ali quando a gente gerou o cálculo no ADL Tools, certo? Para salvar o resultado do Vina, não é como no Autodoc ali no ADL Tools. Então, um jeito mais simples de salvar é você abrir no seu resultado. Então, você vai ter os modelos, né, as poses geradas. A primeira é sempre a de menor energia, né? Ela fica ranqueada por energia, então a primeira é sempre de menor energia. Então, você vai copiar, ali nesse exemplo é Model 1 até End Model, né? Que é onde termina a primeira pose gerada. Você vai copiar isso. Depois você vai abrir o seu arquivo PDBQT em bloco de notas da sua enzima preparada. No meu caso, eu salvei com o nome Arg. Então, você vai abrir, vai rolar a lista de átomos dela até embaixo e vai colar na última linha. E você vai em arquivo, salvar como, coloca o nome que você quiser e salva o arquivo na extensão .pdb. Aqui você pode salvar como PDB já, você não precisa salvar em PDBQT se você não quiser. Então, salvando o seu resultado, você consegue abrir ele no visualizador, como é o Discover que nós estamos utilizando. E aí você consegue começar a analisar as interações do seu resultado, tá? Agora, tem um outro jeito de se salvar as poses geradas no Vina, mas só as poses do ligante, tá? Não é o complexo. É utilizando o Vina Split. O que o Vina Split faz? Ele pega todos aqueles modelos, todas aquelas poses geradas no seu arquivo Alt e separa uma por uma. Então, você pode fazer isso pelo prompt de comando também. Você vai digitar vina_split, espaço, traço, input, espaço, o nome do seu arquivo, que no meu caso é resultado_out.pdbqt, e dá um Enter. Ele vai te dar essa mensagem, né? Os prefixos para o ligantes foram resultado_out_ligand. E aí, se você ver lá na sua pasta de trabalho, ele vai ter criado arquivos separados para cada uma das poses geradas no seu resultado. Então, você pode copiar daqui, abrir o arquivo da sua proteína, colar lá embaixo na última linha, como a gente já fez, e vai ter o complexo salvo também. É uma outra possibilidade. Eu procuro usar a primeira que eu mostrei por ser mais prática, mas você pode escolher. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e nos vemos no próximo vídeo.